Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao Ibovespa, uma informação relacionada à Petrobras, tratar do retorno dos impostos sobre combustíveis aqui no país, tratar aqui de uma informação relacionada ao FGC e tratar aqui a respeito do impacto da suspensão das exportações nas empresas de frigoríficos, em especial a Marfrig, que publicou um comunicado ao mercado que vamos comentá-lo. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E na presente data, o Ibovespa fechou com uma leve alta de 0,41%. Mas veja que diversas empresas tiveram quedas, como por exemplo a Via Varejo, a Magazine teve uma alta, o IRB teve queda, a Oi ficou ali uma pequena queda, mas o que acabou sustentando essa alta foi a alta da Petrobras, que chegou a tocar quase 4% por conta do avanço dos preços do petróleo. O Brent, por exemplo, subiu mais de 2%, cotado aqui a 82 dólares e 49 cents. Olhando-se aqui para o gráfico mensal do barril do petróleo, temos que o preço chegou aqui numa região que aparentemente está se sustentando. Não podemos nos esquecer que ali no pós-pandemia teve uma queda forte no preço do barril do petróleo, mas veja que o preço atual de 84 dólares e 82 dólares é bem abaixo do que estava sendo praticado em 2014, por exemplo, e 2008 também. Por isso, aparentemente, o preço tende a formar um suporte aqui nos 80 dólares ou um pouco abaixo disso, aqui nos 78, de tal modo que poderemos experimentar, talvez, nos próximos meses, uma alta no preço do barril do petróleo. Ainda não sabemos, o preço é muito manipulado, por exemplo, pela OPEP, mas uma simples alta aqui no preço da commodity gera essa alta aqui nas ações da Petrobras. Outro ponto relacionado à Petrobras é a dúvida quanto à sua política de dividendos. Nós sabemos que no ano de 2022 a Petrobras pagou um dividend yield elevadíssimo, de 60%. Sabemos também que isso não vai se repetir, ou ao menos tende a não se repetir. Contudo, ainda podemos esperar um dividendo bem interessante, talvez o maior desse ano, entre as empresas do Ibovespa. E aí, olhando-se aqui para o efeito clientela das ações pagadoras de dividendos, temos aí o quê? Que se a empresa pagar um payout inferior a 25% do seu lucro líquido, isso pode ter impacto nas ações, porque a gente sabe que grande parte dessa alta nas ações decorre dos altos pagamentos de dividendos que atraem investidores. E na Petrobras, o pagamento de dividendos é ainda mais importante para o investidor, sabe por quê? Porque nós sabemos que no passado a Petrobras fez péssimos investimentos, com baixa rentabilidade, de tal modo que pagar dividendos, altos dividendos, reduz o risco para o acionista. Ele está recebendo logo o seu fluxo de caixa. Nesse caso aqui do ano passado, em apenas um ano, o investidor recebeu quase a totalidade que ele investiu na empresa. E aí, com esses dividendos, ele pode comprar outras ações para não aumentar seu risco em Petrobras, que é a empresa mais arriscada do país em termos de risco político. Ainda assim, é a empresa mais barata do mundo, mas não à toa. Precisamos ainda aguardar um pronunciamento oficial da Petrobras sobre a sua política de dividendos, porque ainda é tudo muito incerto. Só sabemos que esse dividend yield não vai se repetir. E tratando de combustíveis, a reoneração da gasolina, dos combustíveis no geral, que havia sido isentada por medida provisória, tem previsão de fim ali já em março. Então, começo de março já vai voltar o preço normal da gasolina. Esse é um pronunciamento do chefe de Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal. Ele não sabe ainda se vai haver uma prorrogação dessa medida provisória. Acho difícil ocorrer. Lembrando que a medida provisória promoveu a desoneração sobre a gasolina e o etanol, com fim em fevereiro. Já a desoneração sobre o diesel vai até o fim do ano. Com o fim da desoneração, a Abicom já prevê aí uma alta de 68 centavos por litro no preço da gasolina. E o preço do barril do petróleo subindo, isso ainda vai ficar bem pior. Já o etanol espera sair uma alta de 24 centavos por litro, de tal modo que você já pode esperar a gasolina de novo, negociando a mais de R$6 aqui no país por litro. Exceto, obviamente, se o governo decidir por prorrogar isso aí, só que a responsabilidade fiscal fica em xeque se isso for praticado por muito tempo. Então, em algum momento vai acontecer. E sobre o FGC, ele está ali com um índice de liquidez abaixo do que é o correto. Existe uma meta de liquidez no FGC de 2,5%, ou seja, de todos os depósitos elegíveis para a garantia do FGC, ele deve ter no mínimo 2,5% ali disponível líquido para fazer eventuais ressarcimentos. E hoje o FGC conta com 86 bilhões de reais em recursos para a garantia, só que esses 86 bi representam hoje apenas 2%, não os 2,5%. Só que
que o diretor executivo do FGC, Daniel Lima, espera que isso já seja normalizado nos próximos meses. E esse tema está em pauta por quê? Porque tivemos recente 2 decretações de liquidação extrajudicial da BRK Financeira e da Portucred. No caso da Portucred, espera-se aí um ressarcimento de mais de 500 milhões de reais e da BRK quase 2 bilhões. Então teríamos aí aproximadamente 2 bilhões e meio. 2 bilhões e meio dividido aqui por 86 bi que hoje tem no FGC, isso dá aproximadamente 3%. Isso significa que, teoricamente, hoje o FGC seria capaz de cobrir 37 quebras do tamanho ali dessas duas instituições financeiras, BRK e Portucred. Mas instituições financeiras maiores iriam ter um impacto superior. Então eu estimaria aí que o FGC seria capaz de ressarcir hoje uma quebra em massa da ordem de 20 a 30 instituições financeiras. Acima disso, já teria muita gente sem receber, ao menos não a totalidade de seus recursos. Seria obrigatório fazer um rateio para ter equidade nas distribuições dos ressarcimentos. Por isso, de novo, FGC não é tudo. É preciso muita cautela na escolha do emissor do título de dívida no qual você pretende investir. E sobre os frigoríficos, as suas ações, além do caso da doença que promoveu a suspensão das exportações, temos aí que os resultados do quarto trimestre dessas empresas não serão bons. Temos aí que hoje a Minerva Foods publica os seus resultados, a Marfrig no dia 1º de março e a JBS no próximo dia 21 de março. Segundo a XP, os frigoríficos devem enfrentar um momento desafiador pela frente, principalmente devido à dinâmica desequilibrada entre oferta e demanda de curto prazo em todas as proteínas. No caso da Minerva, o resultado deve vir fraco, principalmente em razão da alta estocagem na China, que continua apesar do fim dos lockdowns da política de Covid-0. O que deve mitigar todos esses danos é o ciclo de gado positivo aqui no Brasil, contra um ciclo negativo nos Estados Unidos, que vai atingir principalmente JBS e Marfrig. Nos Estados Unidos, o número dos rebanhos vem caindo e os frigoríficos pagando mais caro pelos animais. É por isso que o spread da Marfrig caiu muito. Isso reduz a sua lucratividade. Estimam-se quedas aí que vão entre 40% a 60% nos resultados do mesmo período de 2021. É isso que justifica uma queda de 65%, por exemplo, em Marfrig. E a Marfrig publicou aqui um comunicado ao mercado informando que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento notificou a OMSA, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, sobre um caso atípico de encefalopatia espongiforme bovina, que é a doença da vaca louca, lá no estado do Pará, em um animal de aproximadamente 9 anos de idade, o que seria atípico porque essa doença costuma atacar animais mais velho. E o caso resultou na autossuspensão temporária de emissões de certificados sanitários para exportação de carne bovina do Brasil para a China. Então essa suspensão é automática, a própria empresa precisa fazer. O próprio Brasil se comprometeu junto à China a fazer isso. De acordo com o mapa, essa suspensão tem como base o protocolo bilateral de inspeção entre os dois países. O mapa informou que foi feito comunicado à OMSA e as amostras enviadas confirmaram o caso. E a Marfrig informa que nesse período de autossuspensão, o atendimento realizado pelas 7 plantas da Marfrig no Brasil será redirecionado para 6 plantas da Marfrig habilitadas para a China, localizadas no Uruguai e na Argentina. Ou seja, nesse período de suspensão, enquanto ela durar, a Marfrig vai focar o abate nas suas plantas da Argentina e Uruguai para realizar exportações à China. A Marfrig lembra que no acumulado dos últimos 12 meses reportados, as exportações brasileiras da Marfrig para a China representam 6,4% da receita líquida consolidada. Esse número é muito inferior ao que é exportado para os Estados Unidos. A companhia ainda destaca que as recentes habilitações recebidas irão contribuir com a diversificação dos destinos de exportação da Marfrig no Brasil, algo que é importante para não depender tanto também só dos Estados Unidos, por exemplo. E a Marfrig acredita que as exportações sejam retomadas em breve. Veja que as ações hoje subiram um pouquinho, mesmo com essa suspensão, significando que o mercado já precificou todo o dano que pode ocorrer na Marfrig. E a gente viu que o dano não é tão grande, já que o impacto pode ser de 6% na sua receita ou até menos, considerando que a companhia vai usar as 6 plantas que estão no Uruguai e na Argentina. Sendo que o mercado e o governo esperam que essa suspensão não dure tanto tempo, até por isso que não houve uma queda forte hoje nas ações. Lembrando que a Marfrig vai publicar os seus resultados no dia 2 de março, vou comentá-los aqui com vocês no canal, então já ativa o sininho aí embaixo. Lembrando que por mais que a ação tenha caído mais de 60% nos últimos 12 meses, cotada a 6,20, negociando a um PVP de 0,50, 0,60, isso não significa que a empresa não pode cair mais. O mercado geralmente ele é pessimista, então ele pressiona o papel o máximo possível para baixo quando o cenário é difícil. Mas para o investidor de longo prazo, isso acaba abrindo uma janela de oportunidade. Por isso que eu aportei em Marfrig e ainda eu vendi aqui 2 puts de Marfrig, uma com strike
no 5,80 e outra no strike de 5,40, ou seja, seria obrigado a comprar aqui 500 ações chegar a 5,80 e 1.000 ações se chegar a 5,40, porque de fato eu entendo que as ações estão muito descontadas, apesar de toda a tempestade perfeita pressionando o resultado da empresa e as suas cotações. Lembrando que é uma empresa bastante arriscada, é preciso ter estômago para operar nessa empresa e aguardar um novo ciclo de alta da proteína animal para desovar a sua posição. Não é uma posição que você guarda pensando numa carteira previdenciária, é de uma carteira de oportunidade em que você vende ali com 100, 200% de lucro aproximadamente e eventualmente pensa em se posicionar novamente num novo ciclo de baixa. É assim que funciona em empresas desse jaez. Até por isso que você precisa ter um percentual muito pequeno na empresa. Eu, por exemplo, não ultrapasso 2,5% da minha carteira. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe aulas exclusivas, como por exemplo esta onde eu ensino a vender puts na prática no BTG, a nossa carteira Philip Fisher, inserimos uma nova ação, o desempenho das nossas carteiras Fisher principal de small caps e também a carteira do 0 ao 100 mil, onde eu mostro do absoluto zero como você monta uma carteira previdenciária, aulas sobre small caps, aulas de valuation, como você calcula o preço justo das ações pelo modelo de Gordon, fluxo de caixa descontado, indicadores de análise fundamentalista, como investir no exterior, como fazer a gestão de risco da sua carteira, como utilizar a plataforma Investidor 10. Ainda você tem lives exclusivas semanalmente, onde você pode tirar suas dúvidas comigo e ficar de olho no que está acontecendo no mercado. Associado ao Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você investe nesse setor de frigoríficos? O que espera para os próximos meses e anos? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!